Obrigado, Exu. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. Pisa no galho, pisa no topo. Tira a encrenca, tira o sufoco. Pisa no galho, pisa no topo. Tira a encrenca, tira o sufoco. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. Pisa no galho, pisa no topo. Tira a encrenca, tira o sufoco. Pisa no galho, pisa no topo. Tira a encrenca, tira o sufoco. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. Pisa no galho, pisa no topo. Tira a encrenca, tira o sufoco. Pisa no galho, pisa no topo. Isso, mirim. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. Pisa no galho, pisa no topo. Tira a encrenca, tira o sufoco. Pisa no galho, pisa no topo. Tira a encrenca, tira o sufoco. Oh, é mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. Exu. É mirim, é mirim, é mirim. É mirim, mirim, pipi. É mirim, é mirim, é mirim. É Ó meu Senhor das almas, diga que vem aí. Ó meu Senhor das almas. Clamo por misericórdia divina ao amado Pai Olorum, a sua lei maior, a sua justiça divina. Clamo aos sagrados orixás, ao sagrado orixá Exumirim. Clamo e peço licença para evocar o vosso mistério divino, que é que o Criador colocou sobre vossa guarda. Amada criança que evolui na 7ª dimensão à minha esquerda, solicito a vossa presença nesse momento ao meu lado, para que me auxilie diante das diversas dificuldades que me encontro. Peço que anule todas as magias negativas e ações malignas de espíritos trevosos e demoníacos que estejam tentando nos atingir. Peço que liberte-nos das trevas dos nossos inimigos, que nos liberte através dos nossos guias espirituais, que ajude os nossos familiares e que nada possam atingir-nos com forças ou poderes negativos, e que mesmo esses poderes negativos e desconhecidos, incompreendidos por nós. Peço que recolha e positive todas as energias que possam estar ocultas ou fora do nosso alcance. Peço que feche todos os portais negativos abertos contra nós através de ações negativas externas ou que foram abertos através de pensamentos e ações negativas. Peço que afaste as complicações da nossa vida, identifique os focos negativos que nos envolvem e anule essa ação. Senhor Exumirim, revitalize a nossa saúde espiritual e material, traga-nos prosperidade, fartura, expansão profissional, fortaleça a nossa fé no Divino Mestre Criador. Ajuda-nos, Exumirim, e percorra por todos os planos da criação, fazendo com que possamos estar equilibrados, auxiliando-nos a realizar tudo aquilo que nos foi
designado por Deus, não apenas hoje, mas todos os dias de nossa vida. Obrigado por escutar o nosso clamor, Exumirim, e contamos com o vosso auxílio hoje e sempre, que assim seja. Laroie, Exumirim, Exumirim é Mujubá. Bom dia, você está conectado à Rádio Agita Planeta. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi. E esse é o nosso Papo Entre Irmãos. Eu quero começar aí o nosso dia, o nosso sabadão, o último sábado do mês de junho, o mês, né, dos Santos Juninos, como nós falamos aí no início do mês, o mês, né, da energia de Exu, que comemora aí sincreticamente Exu junto com Santo Antônio. E por que não, como a gente já fez um programa falando de Exu e um pouco de Pombagira, a intenção era falar, né, dessas 3 entidades aí durante o mês, mas aí já pediram desculpa, semana passada a gente teve um problema técnico e não foi possível apresentar o programa, mas hoje eu resolvi falar, né, dessa entidade maravilhosa que é o Exumirim, também para fechar com chave de ouro o mês de junho, o mês dessa energia, né, que nos envolve, essas entidades que tanto nos auxiliam, e são pouquíssimas pessoas, né, que têm afinidade, conhecem. Então, de todos a falange, né, dos trabalhadores dos guardiões, o Exumirim é o menos divulgado, menos conhecido, né? Muitas casas nem trabalham com essa linha, e mesmo assim, na verdade, eles têm aí, como nós vamos explanar durante o nosso programa, um trabalho assim fundamental dentro do plano espiritual. Eu quero começar, então, antes de tudo, antes de adentrar aí o nosso trabalho, o nosso tema de hoje, mandar os meus bom dias, né? Primeiramente, quero mandar um bom dia para a Isa de Pederneiras, que está sempre conosco. A Isa está dizendo assim: muito bom dia, Leda, espero que tenha passado uma linda semana e desde já desejo um excelente programa para nós. Isa, eu que agradeço a sua participação, participe, manda o seu recado, né, esclareça se você tiver alguma dúvida, manda aí, a sua participação é muito importante. Muito obrigada, viu, minha querida? Eu quero mandar um beijo para Rosângela Crispiniano, que está dizendo assim: bom dia, Leda, estamos juntas hoje. Muito obrigado, viu, Rosângela? E semana passada a Rosângela me mandou um recadinho: hoje não vai ter programa, né? E já peço aí minhas desculpas e muito obrigada. O Vladimir Amarília: Vladimir, meu querido, que bom que você hoje conseguiu conectar e escutar o programa. Participa, tá? Eu quero a sua participação e eu quero a sua colaboração aí como não apenas como ouvinte, mas uma pessoa, né, do mesmo segmento religioso. É sempre bom aí agregar conhecimento. Quero mandar um beijo para todos da Fraternidade Ogum Beira-Mar, né, que estão nos ouvindo hoje. O Mauro Sérgio, que já falou que ele ia ficar conectado, a Dona Maria Eva, seu Valdeni, a Anne da Fraternidade, a Débora, que me mandou um abraço logo pela manhã. Débora, um beijo enorme para você. Quero aproveitar esse momento para dizer que hoje, na Fraternidade Ogum Beira-Mar, tem trabalho. Hoje nós vamos trabalhar na Força dos Baianos, vamos fazer aí muita festa, vai ser um trabalho muito bonito. Para quem não conhece, a Fraternidade Ogum Beira-Mar, ela fica aqui em São Paulo, na Zona Leste, na rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Vila da Lila. Vai ser um prazer recebê-los. Estão todos convidados aí para o nosso trabalho de hoje, que vai ser na Força dos Baianos, com a alegria, a vitalidade dessas entidades maravilhosas. Sabe quem chegou agora? É o Roberto Kanashiro.
Roberto, um beijo enorme para você, seja muito bem-vindo, boa noite para quem está aí no Japão. A participação de vocês é sempre muito, muito bem-vinda, é um prazer enorme saber que vocês estão conectados conosco. Por favor, né, participe, mande a sua mensagem, o seu recado. Eu vou passar o nosso telefone, né, Roberto? Porque eu peço para participar e não dou o telefone. Para quem quiser participar do nosso programa, o DDD é 11 98925 6255. Vou repetir. Para quem quiser participar do Papo Entre Irmãos hoje, o DDD é 11 São Paulo 989256255. Esse Roberto é demais, ele tá falando assim: vai trabalhar na força dos baianos? O que aconteceu? Vocês vão evocar a força do bicho preguiça? Roberto, não é bem assim. O povo baiano, o povo do Nordeste é um povo muito trabalhador, né? É um povo muito forte, passou por muita coisa nessa vida. Então, essa lenda de que eles são meio preguiçosos, isso aí é coisa que o povo inventou, né? É igual cabeça de bacalhau. O povo baiano, principalmente na questão espiritual, ele é um povo muito forte, né? O Brasil ele foi descoberto ali, em Porto Seguro. Então, a origem de tudo, quando os escravos chegaram, né, foi ali na Bahia. Hoje em dia, a Bahia ela é um centro energético, infelizmente de coisas positivas e negativas muito grande. Mas o berço das religiões afro no Brasil é a Bahia. Né? Então, assim, no sentido espiritual, o povo baiano trabalha e muito, viu? Bem, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Reginaldo Brise, bom dia, estou acompanhando, um forte abraço para você. Reginaldo, um beijo enorme, que bom, é um prazer ter a sua participação aí no nosso programa de hoje. A Débora está dizendo assim: bom dia, estou muito interessada neste assunto, pois conheço pouco. Vamos ver se eu consigo pelo menos dar aquele gostinho de quero mais, Débora, para o nosso programa de hoje. O Roberto está falando assim, que essa história do baiano é igual à história de que todo gaúcho é gay e todo português é burro. Exatamente, né? O povo vai falando e na verdade, né, é um povo muito trabalhador. Nosso respeito, nosso carinho enorme aí para o povo da Bahia, não só para as entidades, mas também como esse povo todo aí, né, que já dominou o Brasil. E o Roberto Kanashiro, gente, para quem não sabe, ele tá até escrevendo aqui, olha, gente, é zoeira, porque ele é um comediante maravilhoso, é a área dele, e eu convido a todos, o Roberto, ele tem um programa aqui na rádio, chama Rock and Beer, antigamente era na sexta-feira, agora mudou para o domingo à noite, tá? Quem quiser escutar um bom rock and roll, dar boas risadas, Rock and Beer, Rádio Agita Planeta, às 20 horas aqui no Brasil, tá bom? Roberto, um beijo enorme. Bem, então vamos lá. Muito obrigado pela participação de todos. Né? Vou repetir o telefone para participação, é o 989256255. Bem, na Umbanda, né, a linha de Exu-Mirim, ela é pouco comentada e muito pouco compreendida, né? Então, para algumas casas, alguns terreiros, centros, né, como quiser chamar, essa entidade ela é deixada de lado. Né? Por quê? Existe um tabu aí por conta de algumas controvérsias. Essa é uma linha muito misteriosa, não é todo mundo que tem aí o conhecimento, que tem a desenvoltura para trabalhar com essas entidades. E aí veio, né, uma pessoa que eu respeito muito, que já partiu para o plano superior aí, que é o Rubens Saraceni, que é uma pessoa que eu admiro muito, e ele, como sempre, desvendou alguns mistérios, ele abriu alguns mistérios aí, para muitos ele meio que mudou a cabeça
né, da Umbanda, onde existiam algumas coisas que eram muito fechadas, e ele começou a expor aí não apenas a entidade Exu Mirim, mas Exu Mirim como um orixá dentro da Umbanda, né? E na verdade, falando em linha de esquerda, né, dentro da ritualística da Umbanda, o Exu Mirim, ele é uma entidade que trabalha junto com Exu e Pombagira, fazendo o quê? A proteção e a sustentação dos trabalhos da casa. Isso dentro da ritualística do trabalho umbandista, tá? Não aceitar um Exu Mirim dentro de uma casa é a mesma coisa que você não receber a proteção integral daquele trabalho. Na verdade, imagine o trabalho entre Exu, Pombagira e Exu Mirim como um triângulo. O triângulo, ele significa o quê? É um equilíbrio entre as partes. Toda vez que a gente pensa em um triângulo, nós não pensamos em 3 partes iguais. Então, é dessa maneira que se trabalha os guardiões Exu, Pombagira e Exu Mirim dentro de trabalhos espirituais, dentro de uma casa umbandista. Por que eu digo Umbanda? Quando se fala em Exu Mirim, é uma falange que você não vê em outros segmentos espiritualistas, tá? Então, ela é conhecida. Mas veja, se olharmos para o plano astral, para o plano espiritual, Exu Mirim, eu vou até entrar mais profundamente nessa questão. Ele é uma entidade, como eu já fiz outros comparativos. A gente tem o Exu ele é um guardião, onde em leituras kardecistas, né? Por exemplo, nos mensageiros, a gente, através da interpretação do livro, percebemos a presença de guardiões, bem como pais e mães velhos, como a própria força dos baianos. E Exu Mirim, na verdade, segundo Rubens Saraceni e segundo outros autores que explanaram a respeito dessa questão, ele não é um espírito. Na verdade, ele é uma entidade conhecida como encantado, que seria mais ou menos assim. A Umbanda, ela não acredita apenas em espíritos, espíritos encarnados e desencarnados. Nós trabalhamos com elementais da natureza, trabalhamos com divindades. Então existem outras categorias dentro do plano astral e do plano espiritual, onde se enquadra a figura do Exu Mirim. O que acontece é assim: o nome Exu Mirim normalmente choca as pessoas, né? E quando algumas pessoas tiveram a oportunidade de ver um trabalho de Exu Mirim, quando vê a incorporação, acaba fazendo o que a gente chama de analogia, ou seja, uma comparação entre essas entidades e moleques de rua, por exemplo. E automaticamente, né, imagina-se o quê? Nossa, são crianças, né, que tiveram aí uma infância muito difícil, dificultosa, marginalizadas, desencarnaram e se viram obrigadas a trabalhar com Exu para poder aí se desenvolver espiritualmente. Aí eu coloco uma questão para vocês. Poxa vida, mas Deus, né? Deus, o plano espiritual, o sistema de organização política, né, do plano espiritual, porque eu acredito que existe isso, tá dentro da hierarquia, dentro do departamento de reencarnação, etc. Não seria muito injusto, né, você ter uma criança que passou por inúmeras dificuldades e elas serem aí, né, não vou dizer presas, mas assim, serem automaticamente convocadas a fazer esse trabalho, né, junto com o Exu, não menosprezando esse trabalho de forma nenhuma. Mas veja, quer dizer, quando a gente pensa em herês, nós pensamos em crianças boazinhas, né? E quando a gente pensa em Exu Mirim, a gente pensa o quê? A gente pensa
né, num trombadinha, a gente pensa naquela criança mais mal criada, criança mais levada, ou infelizmente com má índole. Gente, obviamente que não, essa concepção seria muito infeliz, né? Nós estaríamos aí deixando de acreditar na caridade divina. Então, o que acontece? Infelizmente, esse histórico, esse pensamento, ele tem uma origem. E essa origem é o quê? No início das manifestações dessas entidades, o ser humano, que é o representante, que dá passagem para essas entidades, eles faziam o quê? Eles apresentavam um comportamento grosseiro, muitas vezes vulgar, como a gente vê ainda, infelizmente, muitos centros de Exu e Pombagira, né, onde falam palavrão, onde se comportam mal. E isso acabou o quê? Criando um estereótipo. Esse estereótipo de Exu Mirim, como a criança malcriada, o grosseiro, né, infelizmente foi devido aí às primeiras manifestações. E aí, como ficou na imagem, né, da assistência? O consulente muitas vezes se perguntava a respeito dessa origem, né, de onde vinha essa manifestação, né? Mas na verdade nada mais é o que a gente chama hoje de animismo, que antigamente não tinha esse nome. O médium aí, por ser, né, uma entidade que se manifesta mais livremente, que tem um sentimento mais forte. E quando nós falamos em manifestação mediúnica, os guardiões, como eles são muito próximos, né, à nossa energia, a gente sente ela mais forte, acabamos extravasando o que tem no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, deixando aflorar no começo, criar esse estereótipo, então, de a criança malcriada, né? O levado da breca, né? Como assim se falava antigamente. E não é bem assim. O Exu Mirim, ele é uma força, um equilíbrio necessário para os trabalhos espirituais aí dessa linha. Quando nós falamos, né, vocês devem ter falado assim, nossa, a Leda tá misturando, tá falando aí em seres encantados, mas o que será isso? Eu tenho muito ouvinte, né, que não tem aí o conhecimento, né, de alguns segmentos aí dentro de várias religiões, né? Isso é um estudo, tá, gente? Tem quem acredite, tem quem não, mas muitos livros, muitos autores, sacerdotes de Umbanda escreveram a respeito e comentaram a respeito do Exu Mirim como essa entidade conhecida como encantado, tá? O plano dos encantados, ele seria a 7ª dimensão à esquerda da dimensão humana. É complicado escutar o papo entre irmãos, Leda? Porque aqui a gente acredita em vida em outros planetas, a gente acredita em espírito, a gente acredita que seria muito egoísmo imaginar que somos os únicos no universo. Então, o fato da gente não enxergar significa que a nossa matéria, ela está ligada a um plano, que é esse plano que a gente vive, né? O plano material terrestre, e que não nos permite enxergar outros planos. E esses seres chamados, conhecidos como encantados, está nesse plano que fica como se fosse em outra dimensão. Por isso, o nosso corpo físico, ele não é permitido enxergar isso, tá? Mas existem alguns médiuns videntes, né, clarividentes, videntes, que já tiveram oportunidade de enxergar, né, não só essa forma como outras. Por exemplo, nós evocamos muito, principalmente lá na fraternidade, os elementais da natureza, os elementais do ar, do fogo. E se você tiver uma sensibilidade muito grande, tiver muito bem conectado, você consegue perceber de determinada maneira esses elementais, né? E
Por que estou dizendo isso? Porque esses encantados, eles são seres pouco compreendidos, porque ele foge à nossa realidade, né? E eles muitas vezes contrastam, né, também com a nossa realidade. Então fica aí a minha dica para quem quiser conhecer um pouco mais, fica aí a leitura, procurar aí sobre seres encantados ou plano encantado, né? Não é conto de fadas nem nada disso, é realmente uma dimensão paralela, né, que fica à esquerda da nossa, que é a humana, e que possui um estágio que chama plano encantado, tá? O Exu Mirim, ele tem uma marca registrada, ele exalta o caráter antagônico, ou seja, o oposto, ele contrasta as coisas. Então, quando a gente vê um Exu Mirim, e obviamente, né, esse foi um nome aí que nós batizamos esses seres, ele é justamente para olhar aquilo e sentir, olhar, né, para sentir mesmo aquela questão assim, nossa, como será? É se colocar a questão. O Alexandre Comino, ele fez um comentário que é assim, a respeito do plano encantado. É nesse estágio em que começamos a adquirir certa consciência, somos considerados seres encantados, onde somos conduzidos por nossos sentidos, onde as nossas faculdades relacionadas a tal sentido afloram e amadurecem de tal forma que passam a expandir a nossa capacidade mental. Como é que a gente evolui mentalmente? A gente evolui a partir do momento que a gente se questiona. Então, a gente se aproxima desse plano a partir do momento que a gente busca o quê? O nosso amadurecimento, né? Que a gente tem que expandir a nossa capacidade mental. Isso é um trecho de um livro do Alexandre Comino que chama Pombagira e Exu. Eu gosto muito do Alexandre Comino, como o Rubens Saraceni também fala dessa entidade, e principalmente o Rubens Saraceni vai mais também para a questão do orixá, ou seja, a qualidade divina de Deus que reflete essa energia de Exu Mirim. Vocês já ouviram falar naqueles pregadores de peça, em inglês eles costumam falar trickers, né? Você vê em filmes, né? Vê em histórias. Bem, a manifestação do Exu Mirim, quando, né, nos trabalhos, às vezes traz muito disso, né? Então, quando a gente vê uma manifestação de Exu Mirim, é diferente de um preto velho, né, que tem aquelas palavras profundas, né? Até mesmo diferente da manifestação de Herê. Exu Mirim é o Herê da esquerda? Não, é completamente diferente. Eles trabalham em linhas diferentes. Os Herês trabalham com outro tipo de energia. O Exu Mirim é diferente, não é relacionado. Então Herê de direita, Exu Mirim de esquerda. Não tem a ver. Trabalham em linhas diferentes, campos de atuação diferentes, né? Vale ressaltar aí que eles atuam dentro do mistério de Exu, né? Então, como eu disse, aquele triângulo é o equilíbrio. Exu Mirim, Exu e Pombagira. Se Exu desagrega energia negativa, isso de uma forma muito simplista, Pombagira faz o reequilíbrio energético, cuida do emocional das pessoas, né? São as psicólogas do astral. O Exu Mirim, ele vem o quê? Ele vem para fazer valer o plano da intenção. Exu Mirim abre os caminhos. Exu Mirim, ele quando no momento em que nós saudamos a Exu, não sei, quem não conhece, nós entrelaçamos os nossos dedos e colocamos a palma da mão para baixo. E para quem não sabe, isso é a forma, né, de Exu verificar as nossas intenções. Quem vem primeiro é Exu Mirim, porque ele vai ver a nossa intenção. Ele vai ver o porquê que a gente está clamando por esse orixá, por essa entidade, por esse guia, para ver o plano da intenção. Se a nossa intenção for boa,
automaticamente essa energia divina, essas falanges vão trabalhar dentro da lei da justiça divina, sempre se é necessário, se é bom esse trabalho. Agora, se for negativo, veja que interessante, Exu Mirim paralisa essa intenção. Exu Mirim, ele faz o quê? Ele pega a intenção da pessoa, se não for uma intenção dentro da lei, isso, gente, eu sempre estou falando de entidades que trabalham dentro da lei e da justiça divina. Ele vai pegar essa intenção, ele vai paralisar dentro aí do seu mistério, e se essa pessoa ela tiver um foco, vou dar um exemplo, que eu escutei numa palestra do Rubens Saraceni. Ele fala assim: digamos que a pessoa ela tem um conhecimento, uma inteligência enorme. Ela tem aí um conhecimento profundo a respeito de determinado assunto. Só que ela está pegando essa inteligência para outros fins. O que vai acontecer? Ela vai automaticamente ser paralisada. E se for o caso, eles vão até regredir essa situação, tá? Gente, eu vou fazer um intervalinho bem rápido, né? Já volto já com algumas mensagens. Continuo dentro do nosso tema, tá? E para quem quiser, mande aí sua mensagem 989256255 e eu já volto. Intervalinho rapidez e eu já venho. Alaro Exu, Exu Mirim já vem, Exu Mirim já vem, seu Exu já veio, Exu Mirim vem também. Exu Mirim já vem, Exu Mirim já vem, seu Exu já veio, Exu Mirim vem também. Exu Mirim já vem, fazendo careta, sabe Exu Mirim, Carabassa, capa preta. Exu Mirim
Você está ouvindo Papo Entre Irmãos, uma visão universal sobre o mundo espiritual. Papo Entre Irmãos. Estamos de volta. Para quem conectou agora, esse é o Papo Entre Irmãos. Meu nome é Leda Haraguchi, você está conectado à Rádio Agita Planeta. Para quem quiser participar do nosso programa, o DDD é 11 989256255. Esse assunto é um assunto muito interessante, pouco divulgado. Então, para quem não sabe, nós estamos falando de Exu Mirim, né, essa entidade maravilhosa. E quero aproveitar, e antes de voltar ao nosso assunto, mandar um beijo para o Márcio Haraguchi, que disse bom dia, boa noite, estou na escuta. Márcio, um beijo enorme, obrigado pela sua participação todo sábado aí. Para quem não sabe, o Márcio Haraguchi, ele é o meu braço direito aqui na Rádio Agita Planeta, ele que me ajuda, ele colabora em todos os meus programas, ele é o organizador aí do nosso programa, e se não fosse ele, nós não estaríamos no ar hoje. Márcio, um beijo enorme, que Deus abençoe você e a sua família grandemente, viu? O Roberto Kanashiro está falando assim: por que o Exu Mirim é a imagem representada por um capetinha? Na verdade não é, tá, Roberto? Como eu falei, infelizmente a imagem do capetinha, ela remete àquela coisa levada, né? Aquela coisa do menino levado, do pregador de peças, o Denis o Pimentinha, vamos assim chamar. E isso é uma imagem que veio sendo trazida desde as primeiras manifestações. Eu coloquei essa imagem no programa porque, se você procurar na internet imagens referentes a esse orixá, você não acha, porque já é uma coisa tão fechada, né? As pessoas não falam a respeito, não colocam essa imagem de uma maneira muito simples. Então eu só consegui essa imagem. Mas vou dizer uma coisa, eu estava falando que existem alguns médiuns videntes e clarividentes, e eu gosto muito de fazer o que a gente chama de visualização criativa. Eu gosto muito de imaginar como são as coisas. E em inúmeros livros e inúmeros relatos, né, de médiuns videntes e clarividentes, a imagem que se tem de Exu Mirim remete aos hobbits do Senhor dos Anéis. Quem não assistiu, né? O Frodo, o Sam. Então, eles são, né? Isso era uma coisa que eu ia explanar no final, mas como veio a sua pergunta, eu vou adiantar como seria isso. Quando se fala em Exu Mirim, o sentido de Mirim é porque ele é uma entidade pequena mesmo, né? De tamanho. Ele chega a ser muito pequeno, né? De altura mesmo. Tem as orelhinhas pontudas, como se fosse aqueles hobbits do Senhor dos Anéis mesmo, né? E lembram, é um ser diferenciado, ele tem uma característica física diferente. Eles não são crianças humanas, né? Então eles se plasmam aí, a visão espiritual deles é semelhante a esses seres, né, que assim, fazendo uma visualização criativa, nos remete aí à imagem do Sam, do Frodo aí, do Senhor dos Anéis. Então eles são mirins por isso. Inclusive, eu estava falando antes do intervalo a respeito, né, dessa palestra que eu tive com o Rubens Saraceni, onde ele fala do Exu Mirim, que quando se fala, né, das entidades no plano da criação, que todas as entidades, elas tiveram paciência para ficar ali até ter aquele desenvolvimento total. Isso é uma lenda, tá?
E que o Exu Mirim, por ele ser muito inteligente, muito ágil, muito esperto, ele não quis ficar ali preso naquele plano ali em desenvolvimento e resolveu sair do casulo dele, vamos assim chamar, antes. Então por isso que ele tem esse tamanho diminuto. Mas na verdade não é isso, é que eles são seres aí de um plano, de uma dimensão diferente, então eles se apresentam com uma forma física diferente, né, do que a gente espera. Então, assim, infelizmente, a referência senso comum é essa imagem do capetinha. O Roberto, ele até mandou, né, uma foto, você pode ver o que eu falei, da orelhinha, né, é que essa imagem aqui é relacionada ao encantado, né, que remete aí a esses... ele lembra muito um duende, essa foto que você mandou. Então, assim, retratar mesmo pela internet um formato, esse seria o mais próximo. Mas o relato, né, como eu disse, de videntes, clarividentes, é que eles se assemelham muito à imagem aí desses hobbits, né, do Senhor dos Anéis. A Isa de Pederneiras está falando assim, muito interessante em saber, eu mesmo nunca ouvi falar de Exu Mirim. Quanto àquela expressão normalmente que as pessoas usam, o universo conspira, tem a ver com o plano de Exu Mirim? Olha, Isa, o universo conspirar, ele é, na verdade, uma somatória de coisas. Na verdade, o universo, ele é um reflexo. Nós, espiritualistas, acreditamos em ação e reação. Então, o universo, ele vai conspirar a partir do momento das suas atitudes anteriores. Então, veja, se você tem atitudes positivas, a sua energia vai o que? Conspirar, como você disse, para que tudo seja de uma forma positiva aí na sua vida. Abre um parênteses. Muitas vezes o que você acha que é bom para a sua vida pode não ser o que realmente o universo planeja para aquela sua trajetória. Às vezes a gente se engana, né? A gente acha que determinado, vou dar um exemplo comum, que determinado parceiro é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então a gente pensa assim, o universo vai conspirar a meu favor para que eu consiga determinado fim ou ficar com determinada pessoa. E na verdade, não é aquilo que é bom para você, não é aquilo que está determinado na sua vida. Então, muitas vezes você não vai conseguir. Aí, o que o ser humano faz? Joga a culpa no universo. A entidade Exu Mirim, ela é descomplicadora. Ela vê a sua intenção. Veja, nenhum guardião influencia no nosso livre-arbítrio. Na verdade, nenhuma entidade, não tem um mentor, né, um anjo guardião que vai influenciar nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom divino que nós temos, que ninguém influencia nele. Então, voltando, o Exu Mirim, ele faz o quê? Ele pode paralisar uma ação negativa, né, se isso for fazer mal para você ou para qualquer pessoa ao seu redor. Foi o que eu falei. É uma coisa muito ampla. É uma pessoa pegar a imaginação, o conhecimento, o poder que ela tem às vezes de liderança em relação a outras pessoas e utilizar isso negativamente. Ou a pessoa fazer algumas coisas em sua vida que possa afetar o livre-arbítrio do outro. Ele atua nesse sentido. A questão do universo conspirar a favor ou contra, ela é outra coisa. Nenhuma entidade influencia no seu livre-arbítrio, tá, Isa? Então, na verdade, essa energia divina, essa entidade, né, ela vai atuar nas atitudes das pessoas, no que é feito, que nós fazemos para a nossa vida ou que nós queremos fazer para a vida de outras pessoas. Então, eles trabalham dentro dessa energia. Eu espero ter conseguido esclarecer para você. Se não, eu explico de novo, tá? Manda um alô para dizer se você entendeu. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. O Reginaldo Brise está falando assim. Verdade. Sobre Exu Mirim, eu recebo a energia e é muito forte. Ele tem atitudes de criança, mas com pensamento de adulto.
Eles trabalham brincando, mas com muita responsabilidade e tomam as suas atitudes com muita rapidez. O Reginaldo, ele é um médium, tá? Então ele está dando um depoimento a respeito da manifestação mediúnica, como ele sente, né, a entidade de um Exu Mirim no momento que ele está ali aproximado, trabalhando, incorporado, né? Então ele sente, como ele falou, muito forte. O Exu Mirim, ele tem a energia muito próxima da nossa energia de encarnados. Então a manifestação a gente sente muito mais forte. É isso mesmo, Reginaldo. Deixa eu ver quem mais. O Anderson Pocaia. Bom dia, minha irmã. Consegui ligar agora há pouco, como sempre, o programa está maravilhoso. Anderson, um beijo enorme, que Deus abençoe você, sua família, né, os seus propósitos aí dentro da lei da justiça divina. É sempre um prazer enorme. Manda aí, né, se você conseguir. Eu sei que você está trabalhando nesse horário, mas manda aí um alô falando o que você acha, né, dessa entidade que é o Exu Mirim. Vai ser um prazer receber o seu comentário, viu? Se você não conseguir mandar um áudio, escreve pra gente. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bem, a Conceição Tereniac mandou um beijo, que ela está ouvindo o nosso programa. A Isa está dizendo assim: agora entendi, Leda. Isa, o Papo Entre Irmãos, ele é para dar aquele gostinho, para a pessoa procurar mais a respeito. Muita coisa na nossa vida a gente atribui a fatores externos. E 90%, 99,9% são fatores de cunho íntimo, né? Fatores aí que são consequência dos nossos próprios atos, né? Deixa eu ver aqui. Roberto, eu não entendi a pergunta do grupo. A gente tem um grupo da rádio, ele escreveu assim: Exu Mirim é um tipo de firewall da porteira? Que isso? É protetor, é isso? Representado por uma imagem do capetinho. Isso eu já te respondi, né? Bem, enfim, faz a pergunta de novo, Roberto, que aí eu respondo para você, tá? Manda no WhatsApp na mensagem da rádio, fica mais fácil de eu responder. No grupo, como tem muita informação, acabo ficando perdida. Enfim, eu estava falando a respeito da atuação, né, do Exu Mirim nas nossas vidas. Então, o Exu Mirim, ele faz o quê? Ele paralisa, como eu dei o exemplo aí da palestra do Rubens Saraceni, quando a pessoa ela tem aí um conhecimento muito grande, né, ele atua paralisando essa energia, né, paralisando mesmo, né, e muitas vezes regredindo essa energia para que não atinja outras pessoas. Veja, ele está influenciando, como eu falei agora, no livre-arbítrio, na vida de outras pessoas. Então essa energia ela é paralisada, tá? A gente pode pôr isso numa visão geral, uma pessoa que fosse fazer algo para um número de pessoas maior. Quando a gente fala da nossa própria vida, como atuaria esse Exu Mirim? Veja, eu tenho uma conduta. Essa conduta, ela reflete, por exemplo, na minha família. O que acontece que o Exu Mirim faz? Quando ele vê a nossa intenção dentro de determinada atitude, ele não apenas paralisa, como ele pode regredir. Muitas vezes as pessoas pensam assim: nossa, mas a minha vida vai indo bem até determinado ponto e de repente ela dá aquela paralisada, ou às vezes ela até regride. A pessoa perde o emprego, né? O que você fez para isso? O que aconteceu na sua vida, na sua atitude, na sua intenção, no seu plano de vida que fez isso acontecer, tá? Óbvio, isso é um caminho, existem outros, como eu disse. Livre-arbítrio,
né? Às vezes tem o plano reencarnatório, tudo isso envolve. Mas digamos que a entidade que toma conta para que determinadas atitudes na nossa vida elas sejam para o nosso desenvolvimento espiritual, e quando a gente fala em evolução espiritual, é diferente de evolução na vida. Então, por exemplo, um bom trabalho, salário, né, um bom relacionamento, uma casa melhor, é diferente, né? São conceitos diferentes que podem sim se entrelaçar, mas que não necessariamente o fato de você ter muito dinheiro significa que vai ser bom para você como evolução humana. Às vezes o dinheiro corrompe as pessoas, né? A pessoa muda completamente o comportamento, né? Muda a forma de pensar, muda a forma como lida com as pessoas devido, por exemplo, a uma situação financeira que se alterou aí no decorrer dos anos. Era uma pessoa que, devido, por exemplo, a uma origem muito humilde, quando possuir, recebesse determinadas posses, deveria o quê? Praticar caridade, olhar, né, para pessoas de uma maneira mais humilde, e não fazem isso. Então, o plano espiritual vai deixando aquela pessoa atuar, né, até onde é permitido ali dentro, né, da lei da justiça divina. No determinado momento que a pessoa já não está mais utilizando aquela riqueza, né, da maneira correta, ela pode sim ser paralisada e acabar perdendo tudo, né? Então, é esse plano da intenção que é visto pelos Exus Mirins. O Anderson mandou uma mensagem pra gente, ele está dizendo assim: esses seres maravilhosos são responsáveis para anular qualquer intenção negativa que esteja presente na vida das pessoas. Portanto, é de grande importância as suas atuações para aqueles que desejam se proteger ou se limparem de todo o mal que está a persegui-los, ou de qualquer má intenção. Axé, minha querida. Muito obrigada, Anderson. Bem, o Anderson está aí reforçando o que eu tenho dito. Além, né, desse plano da intenção, né, o Exu Mirim, ele vai proteger aí individualmente cada um de nós. Ele também faz essa atuação no campo, né, mais amplo, no campo aí das relações humanas, né? Exu Mirim, segundo, né, o Saraceno, ele diz o seguinte: é um dos pilares sustentadores de tudo que cremos e ensinamos aos nossos seguidores. Quando falamos os bons evoluem e os maus regridem, Exu Mirim está bem ali, no limite entre o bem e o mal, o justo e o injusto, entre o racional e o instintivo, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a falsidade, entre tudo e todos. Então, o Exu Mirim, ele é o limite, ele é a linha divisória entre o bem e o mal, o certo e errado, né? Aquilo que vai nos levar à evolução e aquilo que vai nos regredir. Em outras palavras, Exu Mirim é a regência que toca, né, os nossos corações na nossa vida, que nos faz pensar, parar sobre as nossas ações e intenções. É aquele momento de autoavaliação, onde a gente coloca na balança o que nós fizemos na nossa vida e o que temos feito e o que vamos fazer. E esse pensamento é a primeira intervenção de Exu Mirim. Então, Exu Mirim, ele faz o quê? Ele faz com que, através dessa reflexão, nós possamos reconhecer os nossos erros, né? E não nos deixar regredir, não nos deixar desequilibrar. E essa energia de Exu Mirim, além da proteção que o Anderson está falando, ele faz também esse trabalho nas nossas vidas. Porque quando eu rezo do Exu Mirim, eu falo assim: Exu Mirim, descomplica a minha vida.
Como é que a gente descomplica a nossa vida? É fazendo uma análise daquilo que está errado. Né? Não é milagre, nada na nossa vida é milagre. Umbanda não é milagre. Kardecismo não é milagre, nenhuma religião é milagre. Qualquer religião é mudança de atitude, é reforma íntima, mudança no modo de viver, como vivemos a nossa vida. Aquele jargão, eu repito várias vezes nos nossos programas, que diz como pode a gente acordar todos os dias, querer as mesmas coisas, acordar todos os dias, fazer sempre a mesma coisa e querer resultado diferente. Isso não vai acontecer. E a atuação do Exu Mirim na nossa vida é essa. Quando a gente pede assim, descomplica a minha vida, ele vai fazer com que a nossa mente se abra para outras oportunidades, para outros caminhos. Puxa, aquilo está tão complicado, está difícil de fazer, mas eu preciso de uma alternativa, preciso mudar alguma coisa na minha vida, preciso mudar uma atitude que às vezes é o start para a mudança, que é o start para outro caminho, a abertura de uma porta, de uma janela, né? Essa atuação do Exu Mirim, ela é a gente reconhecer intimamente os nossos erros. Porque quando a gente admite os nossos erros, porque nós erramos mais do que acertamos, com certeza, todos nós, eu, você que está me ouvindo, né, ele vai fazer com que a gente mude. E às vezes a gente usa aí a palavra regredir no sentido, né, da força do Exu Mirim, mas regredir, às vezes, não é ruim. Regredir é você voltar atrás em atitudes, em palavras, é pedir perdão, né? O regredir no sentido que nós estamos falando, né, de regressão, né, de equilíbrio, regredir, às vezes é algo que foge à nossa compreensão e às vezes não tem nada a ver com valores como pecado, consciência social, política ou religiosa. Né? A gente está falando de voltar atrás para poder recomeçar. Então, essa energia que nós estamos falando. O importante é a gente lembrar que o Exu Mirim, ele não é um marginal, ele não é um delinquente, ele não é uma criança que fuma, que bebe. O Exu Mirim, essa representação que infelizmente foi colocada dentro da nossa religião, ela está errada. Ele é uma entidade, sim, que precisa do cigarro, da bebida, algumas vezes em alguns trabalhos, para trabalhar ritualisticamente esses elementos, bem como um Exu e uma pombagira. Não que ele é uma criança que com 5 anos fumava, desencarnou e se viu ali obrigado a trabalhar junto com o Exu para poder evoluir espiritualmente. Não é isso. O Exu Mirim não é, né? Diferentemente aí de um erê, que às vezes, muitas vezes, quiçá todas as vezes, a representação de uma criança vem por trás de um espírito muito antigo, com diversas encarnações, que ele se apresenta como criança para poder tocar os corações mais enrijecidos. Então, quando definimos o espírito de crianças na Umbanda, que são os erês, eles vêm nessa apresentação para trazer o quê? A criança lembra a alegria, apresenta a vitalidade, né? Apresenta a força de poder aí ter assim, a imagem, a representação de você ter todas as chances do mundo. Muitas vezes a pessoa ela está completamente ali envolvida com o seu problema. Quando ela vê um sorriso, uma brincadeira de um erê dentro de um centro ou de um trabalho espiritual, ela ri. O riso é o melhor remédio. Ela ri, ela se abre ali para que seja feito um trabalho espiritual. E veja, o trabalho dos erês, ele é um trabalho de quebra de demanda. Como eu disse, é uma linha diferente. O Exu Mirim, ele não é um espírito desencarnado que está ali
se apresentando como uma criança malcriada. Não, ele é uma entidade de uma dimensão diferente que atua diferentemente. Exu Mirim, ele vai muitas vezes aonde nem o Exu e a Pombagira conseguem ir. O Exu Mirim, ele vai em lugares mais distantes e obscuros aí do astral inferior, e é através da força dele que muitas vezes consegue finalizar um trabalho. Exu Mirim é o começo e é o fim. E diz o ditado, sem Exu não se faz nada, imagina sem um Exu Mirim. É o equilíbrio das forças nos trabalhos espirituais. Deixa eu ver aqui, Vladimir Marília está falando assim. Prestando atenção no tema de hoje, nos comentários, mas pouco sei para opinar sobre Exu Mirim. O que sei já foi dito por um outro colega. O que posso dizer é que nessa fase da minha vida, estou pedindo ajuda para Exu Mirim. Como você falou, descomplicar o meu caminho. É isso mesmo, Vladimir. Só que além de pedir para ele descomplicar, faz essa análise que eu te falei. Pensa, faz uma avaliação da sua vida, tudo o que você fez e até que ponto ela vai. Para ver se você está repetindo um erro, que é necessário a atuação do Exu Mirim fazer você voltar. Então, se você passar por esse ponto, você conseguir descobrir o que é esse entrave na sua vida, de repente aí possa abrir os seus caminhos. Exu Mirim, ele é uma entidade que ela vai atuar dentro do plano da nossa intenção. É isso que nós estamos falando. Então você quer mudar, você quer melhorar, então faça a reforma íntima. Mude as suas atitudes, verifique o que está acontecendo. Isso não é um aconselhamento, né, via internet, de forma alguma. Isso é uma reflexão que eu convido a todos os ouvintes fazerem. Muitas vezes a gente não sabe o que está errado na nossa vida, né? E às vezes a gente atribui aí a forças exteriores. É demanda, é trabalho. A pessoa que mais demanda na nossa vida, a pessoa que mais fecha os nossos caminhos somos nós mesmos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Então, Vladimir, fica firme na sua fé, continua assim, faz essa análise que você vai ver. Tenho certeza que se for do seu merecimento, dentro da lei da justiça divina, você vai receber tudo aquilo que for determinado por Deus para sua vida, viu? Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Nossa, eu estou recebendo tanta mensagem que agora estou confusa. O Roberto falou que era esse negócio mesmo do firewall, tá certo. Quem mais? Enfim, acho que é isso. Bem, voltando aí, só para concluir, né, o nosso tema de hoje, porque como todos os temas, eu sei que sempre fica um gostinho de quero mais, assim, fica aí a sugestão de leitura. O Rubens Saraceni tem um livro só de Exu Mirim. O Norberto Peixoto tem vários vídeos na internet que falam sobre Exu Mirim. O Alexandre Comino fala sobre Exu Mirim, né? Mas assim, tudo que você lê, gente, passa aí pela peneira da razão, veja o que é realidade, o que não é. Se você for um médium que manifesta aí o Exu Mirim, avalie aí a sua postura. Não tem necessidade de xingar, de ter essa postura, né, gestos obscenos, beber, fumar sem moderação. Isso, em hipótese alguma, é atributo do Exu Mirim. Isso aí é o médium usando o seu animismo, né, para aí de repente fazer uma manifestação mais teatral, tá? E a gente sabe que infelizmente isso acontece muito aí dentro de muitas casas e muitos trabalhos. O Exu Mirim, ele vem fazer dentro de um terreiro de Umbanda um trabalho fundamental. Depois que o Exu limpa e a Pombagira reequilibra, o Exu Mirim, ele vai lá, às vezes em muitos trabalhos, às vezes sem os trabalhadores verem, fazer o quê? Finalizar o trabalho, levar embora, concluir, né, aquilo que foi feito. Finalizar os trabalhos que foram feitos às vezes no astral, né, para devidos lugares. Como eu disse, o Exu Mirim, ele é uma entidade de outra dimensão e ele consegue aí atuar
em campos que muitas entidades não conseguem. Então, o trabalho dele é fundamental. Aquele triângulo de equilíbrio, né, que sem Exu não se faz nada, sem o Exu Mirim é que se consegue menos ainda, né? Como eu disse, Exu Mirim aí, ele nos traz a reflexão, a consciência, ele nos traz a verdade sobre aquilo que nós queremos na nossa vida, nos nossos trabalhos espirituais. Rubens Saraceni também disse assim: mentes distorcidas criaram falsos arquétipos para os Exus Mirins, que também não são hereis, como eu expliquei, mas eles são curiosos, agitados, atentos, mas jamais, em nenhum momento, mal educados. Bem, ao longo do nosso Papo Entre Irmãos de hoje, muitas coisas, muitas perguntas, né, vieram à tona. Mas o que eu posso dizer assim: estuda sempre, procure, você que trabalha com essa entidade, como eu disse, são poucas casas que fazem isso, leia a respeito desse trabalho espiritual. A Umbanda trabalha não só com os espíritos, trabalha com os espíritos, trabalha com seres encantados, elementais da natureza, com forças da natureza e com divindades. Então, abra sua mente, nós não estamos sozinhos no universo, né? A gente não pode, de forma alguma, imaginar que existem apenas espíritos, para quem acredita, né? Porque muita gente não acredita também, que não acredita em vida em outros planetas. Foi o que eu falei, a gente canta, principalmente um bandista. Preto Velho vem lá de Aruanda. Aruanda é onde? Aruanda é outro planeta, gente. É outra dimensão. A gente não consegue enxergar porque eles têm uma energia diferente da nossa. Ramatiz já falava, existe vida em Marte. Só que a gente não enxerga. Por quê? Porque a nossa matéria é uma matéria limitada. A gente não consegue ver. Então, o que é o ponto fundamental do nosso papo de hoje? O Exu Mirim, ele não é, de forma alguma, uma entidade, um espírito de uma criança, né? Assim, se você procurar, o Roberto Kanashiro procurou na internet, se escrever Exu Mirim lá, aparece a imagem do Pichote. Pichote é aquela imagem da criança carioca, marginal, né? Que roubou, e não é essa a verdade. O espírito, o Exu Mirim, ele vai nos lugares onde outras entidades não conseguem entrar. Ele vai, realiza, faz o que tem que fazer, volta, entra e sai. Muitas vezes sem ser percebido. E como ele não é, como ele é um ser de outra dimensão, ele consegue atingir às vezes outras dimensões. Existem trabalhos tão grandes, para quem perdeu, fica aí a dica. Eu vou postar, se eu não postei ainda, no nosso YouTube, o programa que nós falamos sobre magos negros. Existem entidades que eles conseguem fazer trabalhos espirituais em planos que a gente não tem acesso. E muitas vezes o Exu Mirim, ele consegue determinar quais são esses planos e o trabalho que é feito. Enfim, gente, Exu Mirim, ele sustenta trabalhos energéticos, ele auxilia em equilíbrio dos consulentes, ele auxilia no equilíbrio das nossas casas, das nossas vidas. Ele vai, digamos assim, aquela entidade que vai a todos os lugares, abre os caminhos, por isso descomplica. Então a gente falou de várias qualidades aí, muito rapidamente, do trabalho desses Exus Mirim na nossa vida. Aí você pensa assim, eu pego a Isa, que não é espiritualista, eu pego o Roberto Kanashiro, que ele é budista, né? Eu pego outras pessoas, o Márcio Haraguchi, né? O Márcio Haraguchi também não é assim, um bandista, não é espiritualista, mas é uma pessoa que gosta, estuda, tem curiosidade. Então eu falo para vocês assim, independente do nome,
esqueça que aquilo que a gente colocar para nossa vida, a intenção que você coloca para sua vida, que essa energia, ela que vai ajudar você a conquistar ou não aquilo que você está determinando para sua vida, independente do nome. Foi como a Isa também falou, o universo conspira a favor ou contra? Não é isso. O universo conspira a favor ou contra é o resultado das suas atitudes, né, ação e reação. Mas a energia do Exu Mirim, ele pode o quê? Te dar alternativas. De repente, aquilo que você tem certeza que é o que você deseja para sua vida, um emprego, um trabalho, um marido, um namorado, seja o que for, não é aquilo que vai ser bom para você. Então ele vai te dar o quê? Ele vai te dar as oportunidades, ele vai abrir o seu caminho para outras coisas. E isso é descomplicar, porque às vezes a gente se fecha tanto para uma questão, a gente coloca ali na nossa mente, é isso que eu quero, eu não vejo alternativa, eu não vejo saída. Se vê encurralado, o ser humano, quando ele se vê encurralado, ele fica o quê? Ele fica apreensivo, ele fica na defensiva. E isso faz o quê? Isso fecha ainda mais as suas oportunidades. Exu Mirim, ele faz o quê? A energia dele, ele vai te dar alternativas. E as alternativas, veja, muitas vezes não é mais fácil. A alternativa, às vezes, você ir por um caminho mais longo. Mas você vai conseguir mais rapidamente aquilo que realmente é determinado na sua vida. Enfim, gente, eu espero ter colocado um pouquinho para você o esclarecimento a respeito do que são essas entidades, como eles trabalham. Último final de semana, último programa de junho, nós ainda estamos envolvidos nessa energia maravilhosa dos guardiões, das guardiãs, dos Exus e Pombagiras, que eles continuem nos envolvendo, que Exu Mirim entre na vida de cada um de vocês e descomplique as suas vidas, que eles possam realmente fazer com que desperte a consciência de cada um de nós daquilo que realmente é bom e necessário para as nossas vidas, que eles, como entidades, né, de uma dimensão diferente da nossa, possa trazer esse esclarecimento de como mudar até mesmo a vibração da nossa vida. Porque às vezes a gente fica tão envolvido com o nosso problema, a gente fica tão triste, que acaba afastando as pessoas da nossa vida, acaba aí nos fazendo ficar mais reclusos. Às vezes deixamos até de trabalhar espiritualmente. Quantas vezes a gente não se pegou, né? Nós que somos trabalhadores aí de casas espirituais, na hora de trabalho bate aquela, eu não vou, cansei, ou acontece algo estressante, fala não vou. Exu Mirim é o que vai ajudar a gente. Fala assim, Exu Mirim me ajuda, eu quero chegar lá, eu preciso. Se apega a essa energia, seja o nome que for. A gente atribui o nome Exu Mirim a essa energia, né, que realiza, que paralisa coisas negativas, né? Mas você pode falar, por favor, me ajudem, abram meus caminhos, né? Descomplica a minha vida, utilizem essa força a seu favor. E com certeza, como eu disse, dentro do plano e da intenção, se for tudo dentro da lei da justiça divina, se for dentro do seu merecimento, estiver reservado por Deus para você dentro da sua vida, você vai conseguir. E com essa mensagem, eu quero aí mandar o meu beijo final pro Vladimir Amarília, que você tenha uma vida abençoada, que sua vida se descomplique em todas as maneiras. Vladimir Anderson Pocaia, que você consiga realizar tudo aquilo que está determinado também por Deus na sua vida. Isa de Pederneiras, Roberto Kanashiro, Reginaldo Brise, enfim, Márcio Haraguchi, Débora, Fraternidade Ogum Beira-Mar, Conceição Tereniac, que todos vocês tenham aí uma semana abençoada, com muita positividade, para a gente começar aí o mês de julho, né, já com o pé direito. E, novamente, quero convidá-los para o trabalho de hoje, na Fraternidade Ogum Beira-Mar,
Força dos Baianos, quebrando a demanda, fazendo assim muita festa, muita alegria com esse povo maravilhoso. Rosângela Crispiniano está dizendo assim, muito bom o esclarecimento, obrigada Rosângela, um beijo enorme para você, para sua família linda, que você também receba todas as bênçãos aí, que sua vida se descomplique, você tenha aí seus caminhos abertos. E novamente, espero vocês, Fraternidade Ogum Beira-Mar, Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, 248, Vila Dalila, Zona Leste de São Paulo. Vou repetir, Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, 248, Vila Dalila. Gente, se você não conseguiu anotar, Facebook, Fraternidade Ogum Beira-Mar. No meu Facebook pessoal, Leda Haraguchi, você me encontra também. Você tem também alguns comentários na Rádio Agita Planeta. E para quem ficou com gostinho de quero mais, ou tem curiosidade, ou quer saber um pouco mais sobre aí o nosso Papo Entre Irmãos, temos os nossos programas postados no YouTube. Procura o nosso canal Papo Entre Irmãos. Você vai ter o programa de Exu, praticamente todos os orixás. Eu vou colocar os Magos Negros essa semana. Tem aí o programa que fala sobre a regressão, que foi com a Michele Passim, muito bom. Vida em outros planetas, espiritualidade dos animais, enfim, diversos assuntos que muitas vezes pode trazer aí um conhecimento, uma abertura na sua vida. Se dê a oportunidade, estudo é fundamental. O Vladimir Amarília está falando assim, muito obrigada, você também receba as bênçãos dos orixás em seus caminhos. Muito obrigada, Vladimir. O Roberto mandou assim, ótimo programa, Leda. Um beijo enorme, Roberto, fica com Deus. Para você, para quem está no Japão, novamente amanhã, Rock and Beer, 8 horas da noite, 20 horas aqui no Brasil, 8 da manhã no Japão. Vamos dar risada, escutar boa música, recomendo. Rock and Beer com o nosso querido Mano Ferreira. É isso aí, gente. Estamos aí no final do nosso programa. Eu sempre invado o horário do programa, né? Não sei como a diretora não brigou comigo ainda, mas é sempre um prazer ter vocês. É muito bom. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro falando com vocês sobre essa entidade maravilhosa. Então, ótima semana. Aguardo vocês no próximo sábado com o nosso Papo Entre Irmãos. Até lá. Exu é de Mojibara do Exu. Vi o menino sentado na encruza, perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz. Vi o menino sentado na encruza, perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz. Eu vi aquele disfarçar feitiço, mas pra cá lugar eu já vou voltar. Eu vi aquele disfarçar feitiço, mas pra cá lugar eu já vou voltar. Quebrar.
Está no ar Papo Entre Irmãos, uma visão universalista sobre a espiritualidade. Apresentação Leda Haraguchi.